Hoje é sexta-feira, aquele dia que depois de muito trabalho a gente chega para realmente fazer a diferença. Sei que não foi fácil caminhar até chegar aqui. Posso ver que seus pés feridos, cansados estão. E imagino os caminhos por onde você passou. Mas num ponto dessa estrada a verdade te encontrou. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar, só pra te amar. Eu sei que não foi fácil caminhar até chegar nesta sexta-feira, galera. Posso ver que seus pés feridos, cansados estão. E imagina os caminhos por onde você passou. Mas num ponto dessa estrada a verdade te encontrou. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar. Vai na banda! Imagina os caminhos por onde você passou. Mas num ponto dessa estrada a verdade te encontrou. Imagina os caminhos por onde você passou. Mas num ponto dessa estrada a verdade te encontrou. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar, só pra te amar. Bem-vindo à Rede Vida de televisão, no programa Acredite, programa de número 102, brincadeira, hein? Hoje conosco aqui no baixo, substituindo o nosso querido Rinaldo Rosa, que está peregrinando, fazendo o caminho do Êxodo. O Rinaldo está lá no Egito, onde mais? Na Jordânia, em Israel e também na Turquia. Então, junto conosco hoje está ele, o Bebê. É isso aí, rapaz. Como é que é o nome do bebê mesmo? Como é que é? Mateus Viana, é o nosso querido Mateuzinho. Como ele era o mais novo daqui do nosso grupo de músicos, que a gente tem aí pelo menos uns 20 músicos que a gente conta, que a gente faz churrasco, que a gente se encontra, que a gente faz shows. E o bebê, o Mateus Viana, é o mais novinho de todos eles. 20 anos? 22 anos, mas chegou com 18, né? Chegou, acho que nem tinha 18. Chegou com 17 anos no nosso meio, mas é fantástico, tecladista, guitarrista, baixista, baterista e bom em todos os instrumentos. Portanto, tomem cuidado vocês dois aí do fundo, hein? Pisou na bola, Mateuzinho assume. É brincadeira, né? Mas, Mateus, obrigado, obrigado pelo convite. O Rinaldo está peregrinando, o Rinaldo que há 30 anos, mais de 30 anos, está conosco também.
e merecia essa viagem, né? Ele está servindo a Deus como músico dentro de uma peregrinação que está fazendo lá o caminho do êxodo, né? Desde o Egito, passando pela Jordânia, Israel e também dando uma esticadinha na Turquia. Então, ele e o professor Felipe Santos, né, que hoje não estará aqui conosco no estúdio, mas deixou gravado para nós o Café, Bolinho e Teologia. Também está lá, inclusive, gravando cafés, bolinhos e teologia, para que nós possamos ter também uma visão em loco, né, de tudo aquilo que ele nos ensina aqui. Gente, o programa hoje está demais, está maravilhoso. Por quê? Porque hoje nós vamos falar da importância do esporte, não apenas do esporte em si, né, como o entretenimento, porque o brasileiro é apaixonado, né, pelo futebol, pelo vôlei, pelo basquete, pelo atletismo. Na época de Copa do Mundo, na época de Olimpíadas, que delícia quem pode ficar em casa e acompanhar tudo aquilo, né? E acompanhar não apenas o momento em si do esporte, mas toda a preparação, toda a resignação, toda a disciplina, toda a entrega, né, de um atleta de alta performance. E hoje no programa nós teremos 2 ex-atletas e que hoje fazem um trabalho fantástico, fantástico. E vocês vão conhecê-los e vocês vão se apaixonar pelo trabalho que atualmente eles fazem. E, é claro, nós vamos dar a importância que o esporte pós-aposentadoria, né? Você sabe que um esportista, ele aposenta muito cedo, no que diz sentido assim, a prática efetiva daquele esporte que ele se dedicou. E depois ele tem uma caminhada longa aí como técnico, como dirigente, né? Enfim, com a experiência que ele adquiriu na quadra, no campo, nas pistas, agora ele tem que ensinar a galerinha, né? E a gente sabe que o esporte tira muita gente da rua, tira muita gente da droga. Eu pratiquei esporte amador até os 27 anos. Então, até os 27 anos, eu não queria saber de cerveja, de cigarro, de nada, né? A não ser que teve um período da minha vida que eu me misturei com as coisinhas erradas aí. Mas o esporte privou, né, a minha vida do contato. O esporte, ele pode tirar, né, pessoas de grupos de risco. Pode tirar um jovem que muitas vezes está vivendo numa comunidade e naquela comunidade ele é assediado por tantas coisas erradas, né, ou mesmo nas altas elites, aí do alta elite é uma redundância, porque elite já significa parte alta de uma cidade. Mas as elites da vida, nós muitas vezes livramos um jovem, uma jovem, de um contato com o submundo, né, principalmente do crime e das drogas, dando a ele a possibilidade de desenvolver o esporte. Quem não gosta de esporte, gente? É uma coisa tão boa, tão linda, tão sadia, que coloca o Brasil não apenas num estado de alegria, mas também de disciplina, tá bom? Então, olha só. Bom, eu vou dar a ficha deles daqui a pouco. Vem para cá, ao som dessa banda maravilhosa, o meu querido amigo Humberto Panzetti e Talmo Oliveira. Rapaz, só tem gente forte e alta aqui hoje. Que legal, vamos chegar aqui. Estou me sentindo um verdadeiro Dunga anão. Que legal, rapaz. Olha, o Talmo eu já conhecia, né? Já somos amigos há muitos anos, mas a produção, quando me trouxe o nome do Panzetti, né, do nosso querido Humberto Panzetti, é de origem italiana esse sobrenome, viu, gente? Ele vai explicar para nós. Eu fiquei muito feliz porque eu sempre trabalhei na evangelização, principalmente da juventude, e eu sei da importância, né, do esporte na vida de um ser humano, quando esse ser humano ainda é jovem, né? Descobrir uma aptidão, né, pelo esporte é uma descoberta maravilhosa, que pode ser de maneira amadora, por um tempo, mas é marcante. Até hoje, os meus melhores amigos, os amigos mais confidentes, que me veem chorando nos cantinhos, que me veem explodindo de alegria, que quando eu tenho um problemaço, eu ligo para eles, são os amigos que foram campeões infantis em 1978 comigo. Eu tinha 14 anos. Você imagina o que uma amizade dentro do esporte, quando você tem 14 anos de idade, na década de 70, influencia hoje um homem de 58, pai, avô. Então, quando eu tenho um problemão, eu pego o telefone, para quem que eu ligo? Para uma autoridade espiritual? Para um parente de sangue? Não. Eu ligo para um amigo que foi campeão comigo em 1978,
campeão infantil. Nós éramos categoria infantil. Olha a importância do esporte, como é que ele une, como é que nos ensina a perder, nos ensina a ganhar. É bacana. Por isso que vocês dois hoje estão aqui com a gente, para nos dar essa lição, né, que o esporte dá. Deixa eu ler primeiro aqui, porque o currículo dos caras não é fraco não, galera. Continua aí, viu, meu amigo no teclado aí. O Talmo Oliveira, vamos lá. Talmo foi jogador de vôlei por 24 anos e há 15 anos é treinador de voleibol, atuou, né, nas equipes Sada Cruzeiro, Montes Claros, SESI São Paulo, inclusive recentemente, né, SESI São Paulo, Olímpico de BH e Al Hilal, na Arábia Saudita. É professor universitário e diretor da Universidade de Esportes e catequista de adultos. E olha, foi o primeiro, fez parte da primeira equipe de voleibol campeã de esporte coletivo em Olimpíadas. Primeira vez que o Brasil ganhou medalha de ouro em esporte coletivo, em 1992, em Barcelona, na Espanha, com aquele grupo fantástico, que ele vai dar a escalação depois para nós aqui no jogo. Tinham 2 levantadores, era você e o Maurício. O William foi depois? Ou antes? Antes. O William é bem, né? Eu sempre confundi, mas era você e o Maurício, eu me lembro, eu vibrei, eu torci naquela época lá. E o nosso querido amigo Humberto Panzetti, esse currículo é pesado, viu, gente? Olha só, mestre em filosofia e formado em educação física, é tricampeão em braço, inclusive está aceitando desafio hoje a galera aqui, queda de braço, tricampeão, tá? Eu olhei para você porque você e o Fernando são os mais, tricampeão em braço e foi atleta olímpico na década de 80. Nos dias de hoje, é responsável pela liberação dos recursos às leis de incentivo ao esporte, tem uma vida muito vinculada ao esporte, é comentarista de esportes de força, faz parte de diversos conselhos e comissões de esporte e acredita que o esporte pode atuar muito na área educacional. Bom, bem-vindos, galera. Acho que eu não podia estar mais bem acompanhado hoje de esportes olímpicos do que se não fosse vocês dois aqui. Meu respeito, minha alegria de ter você aqui. Vamos conversar com o Humberto, que está estreando aqui no programa. O Talmo, eu já sei até a cor que ele gosta, a comida que ele come, entendeu? Humberto, seja bem-vindo, meu irmão. Puxa, eu quero agradecer, Dunga. Eu acho que esse espaço, e eu, como você disse, eu sou uma pessoa, primeiro, eu sou extremamente otimista, né? Quem trabalha no esporte precisa acreditar sempre, né? E eu comungo com você, principalmente quando você diz na força em que o esporte tem, né? O esporte é um fenômeno social extremamente importante e que ele traz os valores intrínsecos do esporte. A gente forma uma sociedade melhor porque ele ensina o que é importante para você viver em comunidade, né? Respeito, disciplina, dedicação, fair play. Quer dizer, é uma infinidade de ensinamentos em que o esporte ele consegue construir um cidadão do bem, né? A gente fica muito preocupado com o resultado. O resultado muitas vezes foge da ideia da importância do esporte como uma estrutura filosófica resultado e é social. Coisa de torcedor. Sim, sim. O torcedor é passional. Para ele, se o time for vice-campeão, não serve, né? Tem que ser campeão. Mas para quem está na quadra, ou no campo, ou na pista, o vice-campeonato, ou o terceiro lugar, ou qualquer que seja a colocação, é fruto de um esforço muito grande, de uma disciplina enorme. Imagina o quanto que o Talmo é importante quando você cria um espelho para um jovem, né? Quando você pega alguém que conseguiu, através do esporte, levar ele a emoções importantes, onde você tem um objetivo a ser seguido, independente de você ser um bom atleta, chegar a ser um bom atleta ou não. Lógico que um tema até muito polêmico, e aí a importância das políticas públicas para o esporte,
Mas política pública no esporte só funciona se houver receita e recursos, né? Infelizmente no país, ainda a gente vive num país em que o esporte, ele serve muito como palanque político, né? Porque se você não tem orçamento e não tem recurso para desenvolver o esporte na base, o discurso, ele é discurso, né? Tudo cabe nele, né? Isso que você diz, olha, afasta da droga, afasta disso, dá uma condição de vida melhor, mas desde que existam políticas efetivas que contribuam e possibilitem que o jovem tenha acesso a esse universo de riquezas que atua no caráter, na formação social, em tudo isso, né? Eu sou músico e ex-atleta amador, mas não amador como era considerado os esportes, ou é considerado esporte amador de Olimpíada, né? Não é nesse nível. Mas aquele esporte amador, daquela cidade, aquele campeonato de vôlei municipal, campeonato de basquete municipal, campeonato de futebol municipal, os campeonatos entre as escolas de atletismo. Eu sou esse tipo de praticante de esporte. E hoje, as pessoas insistem comigo para jogar o cinquentão, o sessentão, né? Mas é tão bom esse ambiente, claro que também tem as suas variantes, mas é tão importante, e eu também sou músico de profissão, 16 CDs gravados, mais de 300 músicas compostas, gravadas, e eu sei entender que música, ou seja, cultura musical e a cultura do esporte, são duas linhas, duas pernas que pode colocar qualquer jovem no bom caminho, a música e o esporte. Mas defendendo os dois lados, mas eu quero dar um pezinho maior no esporte. Então, seja o ministro dos esportes, o ministro da educação ou da cultura, para mim teria que ter o mesmo peso, no mínimo o mesmo peso, porque o esporte realmente ele tira aquela possibilidade de um descaminho. É impressionante, é impressionante. Otávio, você começou cedo, né? Eu comecei cedo no esporte. A minha família sempre gostava muito do esporte. Sempre estava jogando no quintal de casa um futebol, brincando muito. E eu fui me apaixonar pelo esporte na escola. Então, na escola eu passava por várias modalidades esportivas. Eu tive a oportunidade de brincar e fazer com que toda atividade minha fosse com alegria, com prazer. Eu tinha vontade de voltar e repetir aquele esporte. Então, desde cedo, estava dentro de mim. E aí, quando eu comecei a praticar mesmo o esporte e fui vendo que aquilo ali era uma coisa mais séria, eu comecei a perceber que dentro do esporte, né, você conseguiria fazer uma lapidação de muitas coisas. Eu fui vendo que ali era uma continuidade da minha vida, com disciplina, né, com a determinação, com a pontualidade. Então, tudo isso foi fazendo com que eu me apaixonasse pelo esporte, para que eu pudesse me moldar. Eu acho que é um molde que vem criando o esporte na minha vida que não dá para ficar sem mais, entendeu? Inicialmente, o esporte ele tem aquela ação lúdica na nossa vida, né? Que a mãe grita, entra pra dentro! Mas a gente não quer voltar, né? A gente quer brincar ali na rua, quer jogar na rua. E mãe é redundante. Entra pra dentro. E no meio do campinho, a 2, 3 quadras da sua casa, no meio daquela gritaria, você é capaz de ouvir o berro da mãe na varanda. Vem pra casa, tá na hora. Tá escurecendo, você não vê mais a bola, né? A tampa do dedão já foi embora, mas de repente você escuta a sua mãe dizendo para você ir voltar para casa. Quer dizer, essa parte lúdica que faz a gente se sociabilizar com a vizinhança, né? Aprender a perder, que faz parte, aprender a ganhar, que faz parte, e depois chega um momento que ela vira profissão. Como é que foi para vocês dois, quando você percebeu, Panzetti, que a sua força no seu braço poderia se tornar uma profissão, tanto é que você se aposentou com 37 anos de contribuição dentro do esporte, ou seja, isso aí é um número impressionante. Quando que deixou de ser lúdico para se tornar profissão na tua vida?
Eu acho que é isso, né? Eu tomei isso como, né, o Talmo falou, a infância, porque você vê que bom tempo era aquele. Você falou uma coisa que, como hoje a gente sente falta, né, de uma mãe pedir para vocês vir da rua para casa, e hoje a gente fala, não, temos que tirar a criança da rua. Na verdade, nós temos que melhorar a rua, né? Porque a rua era lugar de se brincar, a rua era lugar de sociabilizar. Eu tenho uma sorte muito grande na escolha até profissional que eu fiz, que é a mesma dele, que é profissional de educação física. Eu queria até aproveitar o seu espaço e mandar um grande abraço a todos esses profissionais que têm, né, no seu DNA o compromisso de fazer uma sociedade melhor, uma sociedade mais civilizada, né, conseguir lapidar uma criança nos seus valores reais. Mas eu também sabia que a minha vida estava ligada àquilo. Aquilo me trazia emoções importantes, aquilo me desenvolvia a questão da disciplina, do respeito, da determinação. E você começa a ter essas percepções muito pequenas, né? Nós ainda que atuamos no esporte de alto rendimento, você começa a encontrar os seus potenciais naquelas pequenas coisas. Eu era uma pessoa muito forte para a minha idade. E conto uma história engraçada, o meu irmão era melhor que eu em tudo, na bafinha, no xadrez, ele conseguia ser melhor que eu em tudo. E meu pai dava muito valor ao esporte. E eu comecei a perceber que eu era muito forte. E aquilo comecei a me apaixonar por aquela coisa da força. Eu fui campeão brasileiro a primeira vez em levantamento de peso em 1977. Né? E eu encontrei naquela qualidade física o que seria a minha vida toda. Lógico que eu tirei proveito bastante rápido. A carreira do esporte de força ela é uma carreira curta, né? Porque as lesões são muito grandes. Eu lembro, né, na tentativa dos índices olímpicos de 80, de 84, muitas lesões, joelho, 5 cirurgias de joelho, ombro. Agora, o esporte me deu uma coisa que eu pude conhecer 72 países, hoje eu conheço 114 Uau. países, viajei o mundo inteiro, consegui andar como gestor, fui presidente de confederações brasileiras, de federação internacional, então eu consegui ver um mundo e que só foi possível enxergar esse mundo dentro do esporte. E eu falei, é isso que eu quero para a minha vida toda, quer dizer, eu não me arrependo um segundo se eu tivesse que refazer e tudo que eu construí, desde a minha família, os meus filhos, a minha condição financeira, tudo foi através do esporte. Então eu sou uma pessoa que a todo momento eu tento devolver para o esporte o que ele me deu, né? Porque ele me deu muito. Ele me deu respeito próprio, ele me deu uma família maravilhosa. Então falar de esporte é falar da minha vida. Eu não consigo nem me imaginar fazendo algo que não fosse isso. Imagina eu poder ter ganho dinheiro, vivido minha vida toda fazendo aquilo que eu amava. Quer dizer, é um privilégio que Deus me deu, né? E quantos, né, que podem fazer essa mesma descoberta, vida, né? Que precisam apenas de uma estrutura, né? E você, mais do que ninguém, nós vamos falar sobre isso, você é aquele hoje que o subsídio para tudo isso, né? Você se especializou nisso, né? De criar essas condições para que atletas, ex-atletas, técnicos possam ter condições. O esporte, ele bem gerenciado, né? Ele pode fazer uma diferença muito grande num país inteiro. Nós temos aí história de países que ocuparam um lugar no mundo por causa do esporte. Passaram a ser conhecidos, né, por causa do esporte. Não foi por causa da guerra, não foi por causa da indústria, não foi por causa da história, né, das artes, não. Foi por causa do esporte. Alguns países entraram no cenário mundial justamente por causa do esporte. Ô Talmo, 1992, o Brasil teve, antes da sua geração, ele teve uma geração do Jornada nas Estrelas, né? A geração de prata, foi uma geração de prata, que era o Montanaro, William, Renan, Xandó, que cabe aqui uma homenagem a eles também, né? São pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas já tive a oportunidade de vê-los no aeroporto e fiquei... uma gratidão enorme por essa geração que bateu na trave várias vezes, né? Mas foram medalhas de prata. Aí veio a geração seguinte, né? E vocês foram para Barcelona
tendo a geração anterior como verdadeiros ídolos, né? Verdadeiros ídolos. Porque você ia no Maracanãzinho e via o saque Jornada nas Estrelas, para quem não é dessa época, gente, o Bernard, ele inventou esse saque. Então nós tivemos essa geração. E vocês chegam vamos recordar um pouquinho. Vocês chegam em Barcelona, 1992. Se passava, já era uma realidade entre vocês. Vocês diziam um para o outro: nós podemos ser campeões. Ou não? A verdade, não. A verdade, não. A verdade, não. Que essa geração de 92 era uma geração que estava sendo preparada para 96. Imagina hoje um filho de 22 anos, você largar ele no mundo, ele está indo para Barcelona para disputar uma Olimpíada e ele volta campeão olímpico. Você tinha 22 anos. 22 anos. E Marcelo Negrão, que fez aquele último saque, 19 anos. 19 anos. 19 anos. Cara. Mas tudo isso nós somos muito gratos com as gerações passadas que nos entregaram o voleibol, né, para que a gente desse continuidade. E chegando lá, cada jogo passava a ser a nossa grande final. Então, não vai pensando que fomos para uma Vila Olímpica e lá foi tudo. Não. Lá teve foco, teve uma concentração muito grande, teve uma disciplina muito grande. Eu cuidava da caixinha. Tinha caixinha. Atrasou, pagou. Sabe, se chegou no restaurante para almoçar fora do horário do pessoal, pagava. Se tivesse com uniforme, pagava. Sabe, mas não por causa do dinheiro, mas para mostrar a disciplina. Você tem que abrir mão de alguma coisa quando você tem um grande objetivo. E nós tínhamos um grande objetivo de fazer o nosso melhor, independente do resultado, né? Então, nós fomos para fazer o nosso melhor. E a cada jogo era entregar o melhor. A cada dia de treinamento era entregar o melhor. Nós chegamos a treinar 9 horas por dia. Uau! 5 horas pela manhã e 4 horas à tarde. Então, era uma entrega, era uma dedicação muito grande. E a gente foi aprendendo a lidar com o outro. Cada um tinha suas picuinhas ali, cada um tinha suas manias. Normal, né? Administrar isso E nós conseguimos fazer isso muito bem. Tanto é que é a primeira equipe a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, né? E a nossa equipe, ela está sempre muito junta, está sempre muito unida. Vocês se reúnem? Até hoje a gente tem um grupo, né? Eu imagino. Então é fantástico. Eu estou sempre falando com muitos deles, a gente está sempre mandando mensagem. Então foi um aprendizado, continua sendo um aprendizado e uma gratidão enorme por ter feito parte dessa geração de ouro. Fantástico. Você ser medalhista de ouro no esporte, no atletismo, né? Aos 16, 17, até menos, é normal. Mas no esporte coletivo, onde se exige campeonatos no seu país, né? Campeonatos estaduais, campeonatos nacionais, ascensão, enfim, é diferente. Portanto, Marcelo Negrão, não sei onde você está, talvez você até esteja vendo esse programa, porque ficou sabendo que o Talmo viria 19 anos. Isso aí Era um menino. Cara, para quem tem 58 anos, era uma criança, né? Ou seja, você, com 19 anos, você tem um título desse, dentro de uma Olimpíada, onde estão os melhores, né? Os mais selecionáveis que possam existir no esporte. Os melhores estão ali. É incrível, é incrível. Bom, bacana. Hoje, o Panzetti, ele tem uma visão diferente hoje, né? Lógico, passado muito tempo. Hoje você luta para que a estrutura chegue e faça mais pessoas chegarem nesse nível, Panzetti. Qual é esse desafio, Panzetti? De se relacionar com governos federais, estaduais, municipais, convencê-los que é necessário ter verba para isso, para ter quadras, para ter ginásios, para ter escolas, campeonatos. Como é que é esse desafio? Esse é o grande desafio, né? Tornar aquilo que nós tomamos como discurso, fazer que isso realmente seja transformador, né? O esporte tem a capacidade de transformar uma sociedade, não há dúvida, né?
Trabalho hoje dentro do conselho da minha profissão, então a importância de transformar uma sociedade, de fazer inclusão, desenvolver qualidade de vida, desenvolver de saúde, isso lógico, nós sabemos disso, todos sabem dessa. Agora, preciso o convencimento. Para que haja a transformação, eu preciso ter políticas efetivas que produzam isso. Não é? Eu preciso colocar orçamentos que sejam possíveis oferecer a esse jovem, à sociedade, a possibilidade de, quem sabe, um dia chegarem a ser um medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos. Mas se não chegarem, não tem problema. Serão pessoas do bem, pessoas que vão se relacionar, né, de forma saudável, teremos uma sociedade mais saudável. Então o desafio é esse. Trabalho atualmente, estou à frente da Associação Brasileira dos Secretários Municipais. Olha, 30% dos municípios do Brasil sequer têm orçamento para o esporte. Olha, é muito, é um número muito alto. 2.000 municípios não têm orçamento. Do que nós temos sobrando, 95% tem menos de 0,5% do orçamento no município para o esporte. Nós temos gestores, e eles sabem do que eu estou dizendo, que são gestores apenas da folha de pagamento dos funcionários. Quer dizer, de que esporte nós estamos dizendo? De que transformação que é essa? Então nós precisamos olhar, e eu acho que aí sim os políticos que estão nos ouvindo, as pessoas que vão escolher quem vão ser os nossos governantes, tem que realmente fazer um raio-x e ver se essa pessoa acredita ao ponto de estabelecer orçamentos que sejam possíveis. Que sejam possíveis mudar essa sociedade, fazer os nossos filhos, né, ter o acesso a toda essa riqueza que existe. E a gente vem buscando isso de uma forma incessante. Eu atuo diretamente no Conselho Nacional de Esportes, eu estou no Conselho desde a criação dele, estou na Lei de Incentivo ao Esporte, que é a lei que transfere, esse ano executou R$500 bilhão para o esporte brasileiro, através de leis. Estou no Comitê Brasileiro de Clubes, que repassa um recurso à formação de atletas. Então são projetos importantes. Ali está o André Heller, que é um super amigo, Lars Grael, ali está o Emanuel, pessoas que são diretamente vinculadas a isso. Vejo a Bolsa Atleta, que é um super programa. Então hoje nós temos diretrizes, mas que atinge uma população pequena. O que a gente quer é que o discurso do esporte se torne realidade. Hoje o maior programa de esporte desse país, e as pessoas esquecem, é a aula de educação física, que deveria atender 32 milhões de brasileiros. E que toda hora aí nós temos que ficar correndo atrás do prejuízo, que eles querem tirar a aula de educação física da escola. No mesmo tempo que cresce as doenças, a obesidade na idade infantil, em que a diabetes atinge um garoto de 8 anos, a hipertensão atinge um menino de 11 anos. Então, de que política pública nós estamos dizendo? Eu sou da época, por exemplo, que terminava a aula, o período da manhã, por exemplo, das aulas no primário, até mesmo no ginásio antigamente, né? A gente ia para casa, almoçava, depois voltava com camiseta branca, shorts branco, meia branca. Educação física. Bambinha, né? Para aula de educação física, né? Então era assim, e todo dia, ou pelo menos 3 vezes por semana, onde nós tínhamos nos nossos professores de educação física verdadeiros pais, né? Que nos orientavam, nos davam conselhos. Ali a gente estudava os fundamentos de vários esportes, tinha a preparação física. Era uma coisa maravilhosa. Esses dias eu conversava com uma professora de educação física e ela estava me contando como é que é hoje. Eu falei, não pode ser isso aí. É isso? Eu fiquei espantado. Quer dizer, da minha inocência, né? Mas ninguém coloca mais o uniforme branco para ir. Não existe mais isso. Ninguém sua mais. Então, um orçamento para a saúde, é claro, tem que ser grande, né? Remédio custa caro. Tratamentos, né? Exames laboratoriais, né? Ressonância magnética, raio-x, claro, equipamentos, claro que precisa. Para a infraestrutura, lógico que precisa. Agora, um orçamento para você educar alguém para o esporte, é claro que não vai chegar a ser um orçamento de uma saúde, de uma infraestrutura, mas é uma coisa possível que vai evitar muitos males da sociedade
que evitaria muitos gastos futuros com a sociedade. Menos pessoas na droga, menos pessoas doentes, porque hoje, antigamente a mãe tinha que gritar para eu vir para dentro da casa. Hoje a mãe tem que mandar um filho sair do quarto, porque não larga o videogame. Veja, olha a mudança. A minha mãe na varanda gritando: Dunga! Entra pra dentro, moleque! E eu ainda dava para ver a bola ainda, no campinho do lado de casa. Hoje uma mãe tem que pedir, pelo amor de Deus, para uma criança sair do quarto, porque ela está ali. Então veja a inversão, gente. Como é que nós vamos ter uma sociedade saudável dessa maneira? E muitas vezes sem saber o que ela está fazendo dentro do quarto, porque está trancado. Exatamente. Ainda tem esse risco. Por isso que o esporte, nós temos... que bom que a nossa produção trouxe vocês dois aqui, para a gente tocar nesse assunto e ver que nós podemos melhorar e muito nisso. Né? Olha, e vocês que foram ícones e são ícones do esporte, para nós é uma honra tê-los aqui. Vocês têm um papel fundamental em tudo isso aí. Né? Olha, e vou dizer mais uma, passei por muitos municípios na época que o Brasil mudou o seu modelo de gestão, deixou de copiar o modelo europeu para o soviético. Eu participei da construção de muitas secretarias e fui secretário muitas vezes. Eu acho que a Secretaria de Esporte deveria chamar a Secretaria da Saúde. A Secretaria da Saúde deveria chamar a Secretaria do Doente. Porque saúde se faz dando possibilidade. Hoje não há discussão quanto os benefícios que são criados para as pessoas que têm hábitos de pelo menos 90 minutos de atividade física na semana. E não sou eu, Humberto, olha, não, são as universidades. Veio aí o Covid, infelizmente, por falta de entendimento também, não se colocou como essencial a questão da educação física, ficando provado que as pessoas que tivessem no mínimo 90 minutos de atividade, reduziam em 60% a possibilidade da doença chegar ao seu estágio fatal. Então, temos que parar com o discurso. Dunga, temos que investir no esporte, porque investir no esporte é investir em saúde. Não é? É mais fácil e dá mais retorno eu dar remédio para a sociedade, mas não é melhor eu dar qualidade de vida através de atividades recreativas, de lazer, de sociabilização? Quando ele fala o que meu filho está fazendo, hoje nós temos aí um problema seríssimo que é a obesidade infantil. Isso é fruto desses equívocos de políticas públicas. Ah, olha, temos que tirar a criança da rua. Não, nós temos que melhorar essa rua. Lugar de criança é brincando na rua. Invertemos toda essa lógica. Então aí eu peço aos senhores aí que vão escolher os dirigentes, que escolham as pessoas comprometidas com o esporte, com a saúde. E tem um ponto que é fundamental também, a mudança de chave, né, da sociedade. Nós que brincávamos muito na rua, o nosso repertório motor era infinitamente maior do que um repertório motor de uma criança que está dentro de um quarto hoje. Né? Ele pode ter uma capacidade cognitiva de mexer num celular com uma maestria muito grande, mas se nós formos colocar os valores que o esporte nos trazia na época, meu Deus, o comportamento motor que nós tínhamos, o repertório motor que a gente tem é infinitamente maior. Então o esporte ele molda, né, dentro do que você está proposto a fazer. É impressionante, por exemplo, os meus amigos estão agora lá em Pindamonhangaba, porque eu tenho certeza é um hábito deles na sexta-feira assistir o programa por causa da amizade forte. Mas, por exemplo, eu tenho vários amigos daquele time, campeão infantil, de 1978, eu vou falar aqui, ó. Evaldo é professor de educação física. Leandro, professor de educação física. Pituca, que estava no time contrário, professor de educação física. Alexandre Biro, professor de educação física. Aguinaldo Açougueiro, os apelidos são legais, professor de educação física. E o nosso técnico, o Homero, ele era 10 anos mais velho que nós, portanto, se eu tenho 58, ele tem 68, ele continua exercendo sobre nós uma liderança tão forte. Cara, é impressionante. Falou, obedece. Quem era o técnico José Roberto. José Roberto. Hoje, você quando está na frente do José Roberto, não tem essa ascensão. Tem um respeito o muito respeito. grande, É uma coisa tão linda isso aí, porque até hoje a gente se reúne. O nosso professor de educação física,
Nosso professor, meu primeiro professor de educação física, a gente vai lembrar dele, E olha dos ensinamentos que ele dava. que valor isso para a sociedade. Então, meus queridos, vocês que estão em casa, bom, tá aí, nós estamos próximos das eleições. Vamos também perceber quem são aqueles que estão concorrendo a esse cargo de liderança que nos representam. Também aqueles que são ligados ao esporte, mas não apenas detectá-los, mas também, claro, de acompanhá-los e cobrá-los. Porque o esporte, verdadeiramente, não é um chavão, não é uma linha... Não, realmente ele influencia de uma maneira tão positiva, porque o respeito que nós... Imagina, hoje nós temos aí um grupo dentro desse nosso grupo, campeões infantis de 78, nós temos ali engenheiros, nós temos empresários, nós temos pessoas bem ricas, pessoas que não deram tão certo na vida, mas é um grupo tão unido. E quando nós nos reunimos, parece que nós temos 14 anos ainda. E parece que o nosso técnico tem 24 anos. E a ascensão dele, o respeito, só que hoje são todos homens, pai de família, avós. Então isso é um valor, Talmo, que eu vivi de uma maneira proporcionalmente bem menor do que a de vocês, mas vocês com mais intensidade. É claro que os valores têm ainda mais intensidade. A gente está meio que chegando no final do nosso bloco, mas eu queria que vocês dessem uma palavra de campeões, né? Palavras de medalhistas olímpicos, medalha de ouro. O que vocês diriam para essa pessoa que está, seja ela jovem, adulto, ancião, que está em casa agora vendo vocês? Uma palavra de ânimo. Estão retomando aí depois de uma pandemia, né? O esporte está voltando, o esporte coletivo, os estádios, os ginásios estão cheios de novo. Que palavra seria essa de vocês para quem está em casa? A família Rede Vida. Quer começar? Começo eu. Eu queria dizer a vocês o seguinte: não espere o seu dentista, o seu psicólogo, o seu médico, qualquer outro, né, profissional da área da saúde falar: olha, você precisa fazer atividade física. Porque na verdade hoje a gente vê as pessoas retomando o hábito da atividade porque tomou o seu primeiro susto, teve a sua primeira disritmia, então tome a atividade física como algo que vai realmente te dar qualidade de vida. Nós temos uma população que envelhece muito rápido. Nós saímos aí de 56, 57 anos, que era a expectativa de vida do Brasil, e hoje já estamos em 74, 75. Que idoso você quer ser? Um idoso capaz de sentar numa privada e levantar sozinho, subir uma escada? Então depende de vocês. A atividade física não é um discurso, é uma necessidade para ter uma população saudável e depender menos desse dinheiro público que vem do segmento da saúde, que hoje, né, nem esses 15, 20, 25% que os municípios e os estados têm, consegue cobrir. Isso está na nossa mão. Vai se encontrar com os amigos, vai caminhar, vai nadar, vai dançar, vai usar todas as possibilidades que a atividade tem e que pode transformar essa sociedade e dar um envelhecimento saudável. E agradecer aqui do coração esse espaço para que a gente possa estar falando sobre tudo isso. Está de portas abertas para você, porque a gente sabe da importância da palavra de pessoas com a experiência que vocês têm, né? Isso para nós é uma honra. Bom, Dungão, minha palavra vai talvez para encaixar no coração de quem está nos assistindo agora, quem vai nos assistir, mas minha palavra vai ser acredite. Acredite. Essa palavra é muito profunda. Essa palavra é muito rica. E eu acho que essa palavra, para o momento que a gente vive hoje, de pessoas que não acreditam mais em você mesmo, pessoas que não acreditam mais nas pessoas, pessoas que não acreditam mais no teu potencial, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que se afastaram, mas que a gente pode falar: acredite, as coisas podem mudar. As coisas podem mudar quando o seu coração também virar essa chave e falar: poxa, eu sou filho de Deus, eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. Eu, quando comecei a praticar o esporte, eu queria ser duas coisas. Eu queria ser padre e jogador de futebol.
E era. Só isso. Eu queria ser padre e jogador de futebol. E aí eu fui ver que eu queria que quando eu estivesse cobrando um lateral, eles trocassem a bola e colocassem o corpo de Cristo. É Eucaristia. É a Eucaristia. E aí eu fui ser levantador. A bola passando na minha mão o tempo inteiro. E quando eu era o levantador, a única vontade que eu tinha era de servir. Era de servir. E hoje eu uniria essas duas palavras. Acredite que você pode servir. Servir, fazer o seu melhor, entregar o seu melhor a cada dia, sendo um profissional de educação física, sendo um cantor, sendo um músico, sendo um escritor, sendo qualquer coisa na vida. Mas que você faça sempre o seu melhor, acredite sempre e sirva as pessoas que certamente você vai fazer uma pessoa feliz. E aí você vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro e vai falar: obrigado, Deus, porque tudo foi muito bom. Fantástico. Mas antes de eu me despedir deles, a medalha, meu irmão. Pelo amor de Deus, eu quero mostrar a medalha. A medalha de ouro de 1992, do primeiro esporte coletivo em Olimpíadas. Mostra um close aqui, porque isso aqui é histórico. Eu fico imaginando que você deve guardar isso aqui com carinho, né, cara? E quando vocês devem se reunir, acho que cada um, eu estou presumindo, né, que cada um deve levar a sua, deve fazer um brinde, né, meu? Que bacana, cara. Deus abençoe você, a sua história, tá, amor? Mais uma vez, obrigado. Obrigado, porque vocês Dunga. representam uma geração de campeões, como todo brasileiro deve ser, campeão na vida, né? Campeão na vida. Obrigado pelas palavras do acredite, acredite. Entraram com música, saem com música. Um grande abraço, valeu, Deus abençoe. Essa eu dedico para você que está em dúvida se chegou ou não chegou a sua vez. Sim, chegou. A sua vez é agora. Vamos cantar, a gente se despede, daqui a pouquinho a gente volta. É um intervalo pequenininho e a gente volta com mais Acredite nessa noite de sexta-feira. Simbora, galera! Ei, alô, você, prestem atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Dai glória a Deus. Ei, alô, você, prestem atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Dai glória a Deus. No coração de Deus você está. Sua vida ele transformou. Agora, meu irmão, é só cantar. Então canta com a gente, vamos lá. Ei, alô, você, preste atenção. A fila andou e chegou a sua vez. Coragem, irmão, ele te chamou. Dá glória a Deus.